Imagine acordar amanhã com uma decisão simples. Durante os próximos 40 dias, você não vai negociar consigo mesmo. Aquilo que precisa ser feito será feito. Mesmo quando estiver cansado. Mesmo quando não houver motivação. Mesmo quando ninguém estiver olhando. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já prometeu algo a si mesmo e quebrou essa promessa poucos dias depois? Acordar mais cedo. Treinar. Estudar. Parar de procrastinar. No início parece apenas um pequeno deslize. Mas existe um efeito psicológico silencioso que quase ninguém percebe. Cada vez que você quebra a própria palavra, sua mente registra isso. E, lentamente, algo começa a mudar dentro de você. Você continua fazendo planos. Continua dizendo que vai mudar. Mas uma parte silenciosa da sua mente já não acredita totalmente em você. Existe um nome para o que acontece nesse processo. Psicólogos chamam de erosão da autoeficácia. A crença na própria capacidade de executar o que foi planejado. E os estoicos percebiam há 2000 anos que essa erosão não acontece de uma vez. Acontece uma pequena quebra por vez. Uma promessa, um deslize. Uma justificativa razoável que vira padrão. E um dia a distância entre o que você decide e o que faz se tornou tão habitual que parece natural. Os filósofos estoicos entendiam esse mecanismo com uma clareza impressionante. Para eles, disciplina não era apenas produtividade. Era algo muito mais profundo, autoridade sobre si mesmo. A capacidade de decidir algo e fazer aquilo acontecer. Mesmo quando a motivação desaparece. Por isso muitos deles praticavam algo muito simples, mas extremamente poderoso. Períodos deliberados de treinamento da própria mente. Pequenos hábitos repetidos todos os dias até que algo começasse a mudar internamente. Neste vídeo, você vai conhecer um treinamento estoico de 40 dias projetado exatamente para isso. Não para depender de motivação, mas para reconstruir algo que a maioria das pessoas perdeu completamente. A confiança na própria disciplina. E existe um motivo muito específico para esse período. Porque quando certos hábitos são mantidos com consistência por tempo suficiente, algo muito curioso acontece com a mente. A disciplina deixa de depender de motivação. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem está cansado de começar e não terminar, e quer entender como os estoicos construíam uma disciplina que durava independente de como o dia estava se sentindo. Agora vamos ao que esse treinamento realmente é. Antes de entrar nos 4 hábitos, é necessário entender o que esse treinamento não é. Não é uma lista de hábitos para adicionar à rotina. É o treinamento de uma capacidade fundamental. A habilidade de fazer o que você decidiu fazer, independentemente de como se sente no momento. Os estoicos chamavam isso de ascesis, prática deliberada, construção de um músculo interno. Marco Aurélio documentava nas meditações a luta constante com a própria inércia. Manhãs de resistência. A disciplina que ele construiu não era a ausência dessa resistência. Era o que ele fazia quando a resistência aparecia. E os estoicos começavam pequeno com intenção. Uma prática pequena mantida por 40 dias constrói o registro interno de que você faz o que diz que vai fazer. É esse registro que os 40 dias estão desenhados para instalar. O treinamento está estruturado em 4 hábitos progressivos. Cada um constrói sobre o anterior. Cada um trabalha uma dimensão diferente da disciplina que os estoicos identificavam como necessária. Existe um caminho de treinamento estruturado que foi construído diretamente sobre essa lógica estoica de fases progressivas, com mais de 20 módulos baseados nas práticas de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, um desafio de 45 dias com práticas diárias específicas para cada fase, e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas da relação entre impulso e resposta. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui porque as 4 fases são o núcleo do que esse treinamento entrega. Mas antes de entrar nos hábitos, vale nomear o erro que a maioria comete quando decide desenvolver disciplina. Começa grande, quer mudar muitas coisas ao mesmo tempo, com metas ambiciosas, esperando que o entusiasmo inicial sustente o esforço. E nas primeiras semanas, às vezes funciona,
mas o entusiasmo é finito. E quando acaba, o que fica é um conjunto de compromissos grandes demais para serem mantidos sem ele. Os estoicos faziam o oposto. Escolhiam práticas que podiam ser mantidas mesmo nos piores dias. Porque uma prática pequena mantida consistentemente por 40 dias constrói algo que uma prática grande abandonada na segunda semana não constrói. O registro interno de que você faz o que diz que vai fazer. Marco Aurélio escreveu repetidamente sobre a importância de ser digno da própria confiança. Não da confiança dos outros, da confiança de si mesmo. E essa relação com a própria palavra é construída ou destruída por pequenas evidências acumuladas ao longo do tempo. Uma promessa grande quebrada destrói mais dessa confiança do que 10 promessas pequenas mantidas reconstroem. Por isso, começar pequeno e manter é estruturalmente mais eficiente do que começar grande e falhar. Existe também algo sobre a estrutura dos 4 hábitos que merece ser nomeado. Cada um foi desenhado para funcionar como base para o próximo. Tentar ir direto para o terceiro hábito, sem ter desenvolvido o silêncio interior do primeiro, é como tentar construir o terceiro andar sem o segundo. Pode parecer mais rápido. Não é mais eficiente. Os estoicos não eram impressionados por velocidade de transformação. Eram impressionados por durabilidade. E a estrutura dos 4 hábitos foi desenhada para produzir exatamente isso. Uma transformação que persiste além dos 40 dias. O primeiro hábito do treinamento é chamado de fundação do silêncio interior. E aqui está algo que vai contra o que a maioria espera ouvir sobre treinamento de disciplina. O primeiro hábito não começa com produtividade. Começa com silêncio. Não silêncio externo, embora esse ajude. Silêncio interior. A prática de criar um espaço entre o impulso e a resposta. Entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Marco Aurélio chamava esse espaço de a faculdade governante da mente. Epicteto chamava de a coisa que depende de nós. Mas o que ambos descreviam era a mesma coisa. A capacidade de não ser imediatamente arrastado pelo primeiro impulso que chega. O primeiro hábito tem uma prática central que parece simples, mas que vai revelar algo sobre o estado atual do silêncio interior. Toda manhã, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes do café, antes do movimento, você fica parado por 5 minutos, sem fazer nada, sem consumir nada, apenas observando o que a mente faz quando não está sendo alimentada. A maioria das pessoas que tenta isso pela primeira vez descobre algo desconcertante. A mente não fica quieta. Ela pula, planeja, lembra, antecipa, produz ansiedade sobre o dia que ainda não começou. E a tendência imediata é ceder a esse movimento, pegar o celular, começar o dia em modo reativo. Resistir a esse impulso por 5 minutos, todos os dias, é o primeiro ato de disciplina do treinamento. Não porque 5 minutos de silêncio vão transformar a vida, mas porque cada vez que você mantém a decisão diante do impulso de não manter, está fazendo algo que importa muito mais do que parece. Está demonstrando para a sua própria mente que você faz o que disse que ia fazer. Existe um padrão específico nesse primeiro hábito que quase todos que praticam esse treinamento relatam. Nos primeiros 2 ou 3 dias, a prática é nova, e há um entusiasmo que a torna relativamente fácil. Por volta do 4º ou 5º dia, o entusiasmo diminui e a resistência aparece de verdade. A mente começa a gerar razões para que hoje seja diferente. Uma exceção. Um ajuste, apenas dessa vez. Essa resistência não é um sinal de que a prática é muito difícil ou que a pessoa não tem capacidade. É o sinal de que o treinamento real começou, porque o treinamento começa exatamente onde o entusiasmo acaba. O entusiasmo não é disciplina. É o estado inicial que precede a disciplina. E a maioria das pessoas confunde o entusiasmo com a prática, e quando o entusiasmo vai, acha que perdeu a capacidade de praticar. A capacidade de praticar quando o entusiasmo foi é exatamente o que esse treinamento está construindo. E os primeiros dias de resistência são o primeiro teste real de que essa capacidade está sendo desenvolvida. Esse é o momento mais importante do primeiro hábito. Porque o que você faz nesse momento, quando a resistência chegou e a exceção parece razoável, determina se o treinamento começa de fato ou se vai se tornar mais uma promessa no longo histórico de promessas que não duraram.
Marco Aurélio chamaria esse momento de o teste real. Não os dias em que foi fácil. O dia em que foi difícil e foi feito assim mesmo. Existe um detalhe sobre o que acontece internamente quando você mantém o treinamento nesses dias de resistência máxima. Não apenas cumpriu a prática, produziu uma evidência. E essa evidência, registrada pela mente com precisão, começa a reconstruir algo que as quebras anteriores haviam erodido. A crença de que quando você decide, você faz. Essa reconstrução não acontece de golpe. Acontece evidência por evidência, repetição por repetição. E esse primeiro hábito é o começo desse processo de reconstrução. O que torna isso diferente de simplesmente tentar de novo é que esse processo tem uma consciência sobre o mecanismo que as tentativas anteriores não tinham. Você sabe o que está construindo, por que está construindo, e o que cada dia mantido está fazendo internamente. E essa consciência muda a relação com o processo, tornando cada dia não apenas uma tarefa cumprida, mas uma evidência compreendida. A segunda prática desse hábito acontece à noite. Antes de dormir, 3 perguntas. Sem julgamento, sem punição por respostas difíceis. Apenas registro honesto. Primeira. Em que momento hoje o impulso chegou na frente da decisão? Segunda. O que estava presente nesse momento? Cansaço, distração, pressa. Terceira. O que teria sido diferente se houvesse um segundo de pausa antes da resposta? Essas 3 perguntas, respondidas honestamente por 10 dias seguidos, começam a construir um mapa. Um mapa de quando o impulso tem mais força, de quais condições enfraquecem o silêncio interior, de onde o treinamento precisa de mais atenção. E esse mapa não é teórico. É construído a partir da experiência real de 10 dias de observação honesta. Existe um detalhe sobre como essas perguntas devem ser respondidas que é crucial para que funcionem. Elas precisam ser respondidas sem que a resposta honesta seja punida internamente. A pessoa que responde honestamente que cedeu ao impulso 3 vezes hoje, e então se pune por isso, não está usando o mapa como orientação. Está usando o mapa como instrumento de autocrítica, que é o oposto do que Marco Aurélio praticava. Sêneca escreveu sobre essa prática noturna de forma que revela exatamente esse equilíbrio. Revisava o dia com a frieza de um juiz, mas com a benevolência de um amigo. Não ignora o que aconteceu, mas não colapsa o que aconteceu em sentença sobre quem você é. Essa combinação, honestidade sobre o comportamento sem colapso na autoestima, é o que torna o mapa útil ao longo do tempo, em vez de algo que você para de consultar porque consultar dói. Existe um padrão que emerge para quase todos que praticam esse primeiro hábito com honestidade. Com o tempo, as respostas às 3 perguntas noturnas começam a ter uma qualidade diferente das primeiras noites. Não porque as situações ficaram mais fáceis, porque o olhar sobre elas ficou mais preciso. Você começa a ver os padrões antes de eles aparecerem nas respostas. Começa a identificar as condições antes de elas criarem o problema. E essa precisão crescente é o sinal de que a primeira fase está produzindo o que foi desenhada para produzir. Não apenas práticas diárias, mas um nível diferente de autoconhecimento sobre como a sua mente opera. Me conta nos comentários. Qual é o momento do seu dia em que você mais cede ao impulso em vez de à decisão? Comenta aqui. Eu leio todos. E aqui chegamos ao ponto em que o primeiro hábito entregou algo que o segundo pode usar. O silêncio interior, mesmo que ainda frágil, criou um espaço. E é nesse espaço que a segunda fase constrói resistência. Vale nomear o que isso significa na prática. Sem o silêncio interior do primeiro hábito, a resistência voluntária do segundo é forçada, mecânica, e frequentemente resulta em colisão com o impulso em vez de observação consciente dele. Com o espaço criado pela primeira fase, o mesmo desconforto da segunda pode ser observado, nomeado, e atravessado de uma forma que treina a capacidade em vez de apenas exigi-la. O segundo hábito do treinamento é chamado de construção da resistência voluntária. E aqui o treinamento entra no território que os estoicos chamavam de privação voluntária. Sêneca praticava isso com uma regularidade que suas cartas documentam em detalhe. Passava períodos intencionais com menos do que costumava ter. Menos conforto, menos comida sofisticada, menos das condições que normalmente considerava necessárias para funcionar bem. Não como punição,
como treinamento de uma capacidade específica. A demonstração pessoal de que era capaz de funcionar com menos do que achava que precisava. Que o conforto era apreciado, mas não necessário. Que as condições favoráveis eram bem-vindas, mas não eram condição para agir. O segundo hábito introduz 3 práticas de resistência voluntária que se constroem progressivamente. A primeira é a eliminação de uma fonte de conforto desnecessário que tem sido usada para adiar o que precisa ser feito. Para a maioria das pessoas, isso é o celular antes de começar o trabalho importante. Para outras, é a música ou o podcast como fuga do desconforto de começar algo difícil. O que for específico para você, essa fonte de conforto que funciona como válvula de escape do desconforto necessário, é o que fica temporariamente fora de alcance durante esses 10 dias. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. A segunda prática é deliberadamente iniciar a tarefa mais difícil do dia primeiro, sem negociação. Não a mais urgente. A mais difícil. A que normalmente fica para depois porque começar é desconfortável. Nos primeiros dias, isso vai ser incômodo de uma forma que parece desproporcional à dificuldade objetiva da tarefa. Esse desconforto é o treinamento. Não é o obstáculo ao treinamento. Existe uma razão pela qual começar pelo mais difícil tem um efeito tão diferente do que começar pelo mais fácil. Quando você termina a tarefa mais difícil primeiro, o resto do dia opera com uma qualidade diferente. Há um momentum que as tarefas menores não criam. Há uma confiança que a tarefa difícil concluída instala que o dia inteiro de tarefas fáceis não instala. E há uma ausência do peso que a tarefa adiada carrega enquanto está sendo evitada, que consome energia mesmo quando não está sendo trabalhada ativamente. Sêneca escreveu sobre o peso das coisas não feitas com uma precisão que ainda hoje ressoa. O que está pendente não descansa. Ocupa espaço mesmo quando você tenta não pensar nele. E esse espaço ocupado por tarefas adiadas é uma das formas mais silenciosas de drenagem de energia que existe. Existe um experimento mental que ilustra isso de forma concreta. Pense numa tarefa importante que você tem adiado. Não a urgente. A importante. Aquela que, se feita, mudaria alguma coisa real. Agora observe o quanto do processamento mental da última semana foi ocupado por essa tarefa. Não trabalhando nela, mas pensando sobre ela, sentindo o peso dela, gerenciando a culpa de não tê-la feito. Esse processamento tem um custo real em termos de energia disponível. E a segunda fase do treinamento está desenhada para reverter esse padrão, começando pelo mais difícil, enquanto a energia está mais disponível. Existe também algo sobre o segundo hábito que o diferencia do primeiro de uma forma que vale nomear. O primeiro hábito cria o espaço entre impulso e resposta. O segundo testa esse espaço com pressão real. Porque a resistência voluntária coloca você deliberadamente em situações onde o impulso tem força, e o espaço criado pela primeira fase precisa ser habitado de verdade, não apenas em teoria. A terceira prática é manter as duas anteriores mesmo nos dias em que tudo dentro de você vai querer justificar uma exceção. Vai haver um dia em que você está genuinamente exausto, e a exceção vai parecer completamente razoável. Vai haver um dia em que algo inesperado vai acontecer e a justificativa vai ser objetivamente válida. Marco Aurélio escreveu sobre esses dias de formas que as meditações documentam com honestidade. Os dias em que a resistência interna é máxima são exatamente os dias que o treinamento mais precisa ser mantido. Não porque manter nos dias difíceis é mais virtuoso do que manter nos dias fáceis, mas porque é nesses dias que o músculo da disciplina encontra a resistência que o fortalece. Existe uma distinção importante que precisa ser feita aqui porque, sem ela, essa prática pode ser entendida de forma que faz dano. Manter o treinamento nos dias difíceis não significa ignorar limites reais. Não significa forçar o corpo quando está doente, ou o trabalho quando há uma emergência genuína. Significa não confundir desconforto com impossibilidade. Não confundir a vontade de fazer uma exceção com a necessidade de fazer uma exceção. A maioria das exceções que as pessoas fazem não são necessidades. São preferências vestidas de necessidade. E aprender a distinguir entre as duas, em tempo real, no momento em que a exceção está sendo considerada,
É uma das habilidades mais valiosas que o treinamento da segunda fase desenvolve. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Os 2 primeiros hábitos construíram as bases. O primeiro criou o espaço. O segundo construiu resistência nesse espaço. Agora o treinamento entra numa dimensão que muitas pessoas subestimam como parte de disciplina real, mas que Marco Aurélio identificava como fundamental. A qualidade de atenção com que você habita o que faz. O terceiro hábito do treinamento é chamado de expansão da atenção deliberada. Os 2 primeiros hábitos focaram em criar silêncio interior e construir resistência ao conforto imediato. A terceira fase adiciona uma dimensão diferente, a qualidade de atenção que você traz para o que está sendo feito. Os estoicos faziam uma distinção que raramente aparece nos conteúdos modernos sobre produtividade. A diferença entre fazer algo e fazer algo com presença plena. Para eles, uma tarefa realizada em modo automático, com a mente em outro lugar, não tinha o mesmo valor formativo que uma tarefa realizada com atenção deliberada. Porque o que estava sendo treinado não era apenas a capacidade de completar tarefas. Era a qualidade da presença que a pessoa trazia para o que fazia. A prática central do terceiro hábito é simples de descrever e difícil de manter. Cada tarefa importante do dia é realizada com uma regra. Nenhuma outra coisa acontece ao mesmo tempo. Uma tarefa. Atenção completa. Até a conclusão, ou até o tempo planejado acabar. Isso vai contra quase tudo que a vida moderna normaliza. Notificações, abas abertas, alternância constante entre atividades. E a dificuldade não é só técnica. Fechar as abas, silenciar o celular. É que a mente que foi treinada pela fragmentação constante vai gerar desconforto quando for forçada a permanecer em uma única coisa por tempo prolongado. A maioria das pessoas subestima o quanto essa fragmentação custou. Passamos tanto tempo alternando entre estímulos que a capacidade de sustentar atenção profunda por períodos prolongados foi progressivamente reduzida. E o custo não aparece como dificuldade em checar o celular. Aparece como dificuldade em pensar profundamente, em resolver problemas complexos, em criar algo com qualidade, em estar presente numa conversa real sem a mente ir para outro lugar. Os estoicos não tinham internet, mas tinham outras formas de distração e fragmentação, e Marco Aurélio escrevia sobre a necessidade de proteger a qualidade da atenção com uma consciência que sugere que o problema não é novo. O que é novo é a escala e a velocidade com que os estímulos chegam. Mas o princípio é o mesmo. A atenção dispersa produz trabalho disperso e vida dispersa. A atenção concentrada produz o oposto. Existe uma observação que Marco Aurélio fazia nas meditações sobre o trabalho feito com atenção plena versus o trabalho feito em modo fragmentado, que vai além da produtividade. Ele escrevia que a qualidade com que você faz qualquer coisa pequena reflete a qualidade com que você vive. Não porque as tarefas pequenas importam mais do que importam, mas porque os padrões de atenção que você pratica no pequeno são os padrões que aparecem no grande. A pessoa que não consegue manter atenção em uma tarefa simples por 40 minutos, raramente consegue manter atenção plena numa conversa importante, numa decisão difícil, num momento que exige presença real, não por falta de intenção. Porque a capacidade de atenção é uma capacidade, e como toda capacidade, se desenvolve com prática, ou se deteriora com a ausência dela. Conheci alguém que descrevia a experiência de tentar manter atenção em uma única tarefa por 45 minutos no início dessa fase do treinamento. Os primeiros dias foram descritos como quase fisicamente desconfortáveis. A mente queria ir para outro lugar, checar alguma coisa, aliviar a tensão de estar completamente presente no que estava fazendo. A sensação era de que a tarefa estava levando mais tempo do que deveria, que estava sendo menos eficiente. E então, por volta do 5º dia, algo mudou. A qualidade do trabalho produzido em 1 hora de atenção completa começou a ser notavelmente diferente do que era produzido em 3 horas de atenção fragmentada. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que começa várias coisas ao mesmo tempo e termina poucas com a qualidade que poderia ter. A segunda prática desse terceiro hábito é o que Marco Aurélio chamaria de retorno deliberado. Toda vez que a mente vai para outro lugar durante a tarefa,
O movimento é de observar que foi e trazer de volta, sem frustração com o fato de ter ido. O número de vezes que a mente vai não é o indicador de fracasso. O número de vezes que você traz de volta é o indicador de treinamento. E existe algo que essa prática revela que vai além da produtividade. Quando você começa a observar para onde a mente vai quando não é mantida no presente, um padrão emerge. Vai para preocupações específicas, para conversas não resolvidas, para desejos que ficaram em segundo plano. Esse mapa do que ocupa a mente de forma involuntária é informação valiosa sobre onde a energia está sendo consumida sem consciência. Existe também um efeito relacional que esse terceiro hábito produz que raramente é esperado antes de ser experimentado. Quando a capacidade de sustentar a atenção profunda começa a se desenvolver no trabalho, ela começa a aparecer também nas conversas. A pessoa que desenvolveu a prática de estar completamente presente em uma tarefa começa a estar mais completamente presente em interações reais. E essa qualidade de presença, que é rara o suficiente para ser imediatamente percebida, muda a qualidade das relações de uma forma que nenhum conselho sobre relacionamentos conseguiria produzir diretamente. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de estar completamente presente na conversa com a pessoa à sua frente. Não pensar no que diria em seguida enquanto o outro fala. Não gerenciar a impressão que estava causando enquanto interagia. Estar lá, completamente. E essa capacidade de presença é o resultado natural de uma mente que foi treinada para sustentar a atenção, não um traço de personalidade que se tem ou não tem. O quarto hábito do treinamento é chamado de consolidação e autonomia interior. E aqui chegamos ao que torna esse treinamento diferente de qualquer resolução de ano novo ou promessa de mudança que você já fez antes. Porque nas últimas 10 dias, o treinamento não introduz novas práticas. Integra o que foi construído nas 3 fases anteriores em uma forma que começa a funcionar de forma mais automática. Marco Aurélio documentava nas meditações algo que é revelador sobre o que acontece quando uma prática foi repetida o suficiente para se instalar. Ela deixa de ser um esforço consciente e passa a ser a forma natural de operar. Não que o esforço desapareça completamente, mas o ponto de partida muda. Em vez de partir do impulso reativo e ter que fazer esforço consciente para escolher diferente, você começa a partir de um lugar mais próximo da escolha consciente, com o impulso reativo tendo menos força do que tinha no começo. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo nos 40 dias algo que é diferente das abordagens de disciplina que não funcionaram antes. O quarto hábito tem 2 momentos diários que integram tudo. Pela manhã, os 5 minutos de silêncio do primeiro hábito são mantidos, mas agora com uma adição. Após os 5 minutos, uma pergunta. Qual é a única coisa que, se feita hoje com atenção completa, vai fazer esse dia valer? Não uma lista de 10 coisas. Uma, a mais importante. E essa coisa vai ser a primeira coisa feita, com a atenção da terceira fase e a resistência ao conforto da segunda. Essa pergunta, que parece simples, tem um efeito específico que só se torna visível depois de alguns dias de prática. Ela força uma hierarquia. Obriga a decidir o que realmente importa antes de começar a responder ao que parece urgente. E como o urgente frequentemente tem uma intensidade que mascara sua importância relativa, fazer essa distinção deliberadamente todas as manhãs vai mudando progressivamente o que recebe atenção ao longo do dia. Marco Aurélio praticava algo muito semelhante. As meditações documentam a clareza sobre o que era realmente importante em relação ao que apenas parecia urgente. E essa clareza não era natural ou automática. Era o resultado de reflexão deliberada que ele praticava com consistência suficiente para que influenciasse as escolhas do dia. À noite, as 3 perguntas do primeiro hábito voltam. Com 30 dias de dados acumulados, a dimensão que se adiciona é a perspectiva. Você consegue ver o padrão? Consegue ver quando é mais forte, quando é mais fraca, o que está construindo e o que ainda está cedendo. Esse nível de autoconhecimento, construído a partir de 30 dias de observação honesta, é o que os estoicos chamavam de exame de consciência, não como punição, como orientação. E é aqui que o treinamento revela algo que nenhuma explicação antecipa completamente.
A mudança não chegou de uma vez. Chegou de forma não linear, com dias melhores e piores, com progresso que às vezes parecia estagnado e às vezes dava saltos. Mas comparando os últimos dias com os primeiros, algo é diferente. Não apenas nos comportamentos, na qualidade interna com que as escolhas são feitas, no espaço entre o impulso e a resposta, no que parece natural agora versus o que exigia esforço no começo. Epicteto descreveu esse processo com uma imagem que os 40 dias tornam concreta. O atleta que passou meses treinando não sente o mesmo esforço nas tarefas que antes eram impossíveis. Não porque o esforço desapareceu, porque a capacidade cresceu. E a percepção de esforço é relativa à capacidade, não absoluta. O que era impossível se tornou difícil. O que era difícil se tornou possível. E o que era possível com esforço começa a ser possível com menos esforço. Esse é o resultado de 40 dias de treinamento consistente. Existe algo sobre esse resultado que raramente é antecipado antes de ser experimentado. A disciplina desenvolvida através do treinamento não fica confinada às práticas específicas dos 40 dias. Começa a aparecer em outros lugares, em situações que não faziam parte do treinamento, em respostas que surgem de um lugar diferente do que surgiam antes. Porque o que foi treinado não é um comportamento específico, é uma capacidade que se transfere. E essa transferência é o sinal de que algo real mudou, não apenas o que você faz, mas quem você é quando faz. E aqui está algo sobre o quarto hábito que conecta tudo que veio antes. Os 3 primeiros hábitos constroem capacidades diferentes: silêncio interior, resistência ao conforto, qualidade de atenção. Mais separadas. Cada uma dessas capacidades tem limitação. O silêncio interior sem resistência cede quando o desconforto chega. A resistência sem atenção produz esforço sem qualidade. A atenção sem silêncio interior é perturbada pelo ruído interno que não foi trabalhado. O quarto hábito é onde as 3 capacidades se integram numa qualidade única que os estoicos tinham uma palavra específica para descrever: encrateia, que significa domínio sobre si mesmo. Não controle externo de comportamentos. Domínio interno que emerge quando as 3 dimensões do treinamento estão operando juntas. Encrateia não é um estado permanente de perfeição. É uma capacidade que está mais disponível do que estava antes, que funciona em mais situações do que funcionava antes, que exige menos esforço consciente do que exigia antes. E essa maior disponibilidade ao longo do tempo é o que a palavra disciplina descreve quando usada com precisão. E existe uma dimensão do treinamento que a maioria não antecipa. À medida que os 40 dias avançam, algo começa a mudar na forma como as pessoas ao redor percebem você. Não porque você anunciou que estava em treinamento, mas porque a qualidade de presença muda. A consistência fica visível. A forma de lidar com pequenos contratempos muda. E as pessoas percebem essas mudanças antes que você as perceba conscientemente. Marco Aurélio não praticava o asqueses para ser admirado. Praticava porque reconhecia que o que era internamente determinava tudo o que fazia externamente. Mas o efeito externo de uma transformação interna genuína é inevitável. Esse quarto hábito também inclui o que pode ser o momento mais difícil do treinamento inteiro: o dia em que você falha. E você vai falhar. Em algum momento do treinamento, algo vai acontecer. Vai haver um dia difícil demais. Uma prática vai ser esquecida. Uma exceção vai ser feita. E a maioria das pessoas que falha num projeto de disciplina usa a falha como prova de que não tem capacidade. Abandona o treinamento e volta ao ponto de partida. Marco Aurélio tratava a falha como informação, não como sentença. Registrava nas meditações as vezes em que havia cedido ao impulso com uma honestidade que não incluía colapso na autoestima. E voltava à prática no dia seguinte, como se o dia anterior fosse simplesmente dados sobre onde o trabalho ainda precisava acontecer. Essa postura diante da falha é em si mesma uma das práticas mais importantes do treinamento, porque a maioria das pessoas não abandona o treinamento quando falha. Abandona quando se julga pela falha de uma forma que torna voltar impossível ou humilhante. A autocrítica após a falha frequentemente faz mais dano do que a falha em si. Cria uma narrativa sobre quem você é
que é mais difícil de reverter do que qualquer hábito específico. Existe uma pergunta prática que vale fazer no dia seguinte a uma falha, que é a versão estoica do exame noturno, aplicado ao momento da falha. O que estava presente ontem que não estava presente nos outros dias? Cansaço acumulado? Estresse externo incomum? Uma condição específica que pode ser identificada e antecipada? Essa pergunta não minimiza a falha. Transforma a falha em informação útil sobre onde o treinamento precisa de atenção adicional. Marco Aurélio escreveu sobre isso de uma forma que permanece precisa. Não julgues tua vida como boa ou má com base num único dia ou num único evento. A vida é uma série de dias, e o que importa é a direção ao longo da série, não o resultado de cada ponto isolado. Uma falha num projeto de 40 dias é um dado. O que você faz com esse dado é a escolha real. Conheci alguém que descrevia ter abandonado um projeto de disciplina no certa altura do treinamento após uma falha, e olhando para trás, via claramente que a falha em si não foi o problema. O problema foi o que veio depois da falha. A decisão de que a falha provava que não era possível. Que se havia falhado já, o projeto estava comprometido. E que era melhor abandonar do que continuar com o registro manchado. Essa narrativa, e não a falha em si, foi o que encerrou o projeto. E o que um treinamento estoico realmente ensina é que essa narrativa é opcional. Existe uma jornada de treinamento construída com mais de 20 módulos baseados diretamente nas práticas estoicas de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com um desafio de 45 dias estruturado por fases como as que você acabou de conhecer, áudios de reprogramação que trabalham cada fase do processo, e práticas diárias específicas para cada momento do treinamento. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho e descrevem a mesma mudança. Não que se tornaram perfeitas, que a disciplina passou a ser um esforço menor do que era antes de começar. O link está na descrição. De tudo que você ouviu hoje, qual dos 4 hábitos do treinamento sente que seria mais difícil para você? Comenta aqui. Existe um resultado específico de 40 dias de treinamento consistente que vale nomear, porque é diferente do que a maioria espera quando pensa em disciplina. O resultado não é uma lista de tarefas sempre completas. Não é produtividade máxima todos os dias. Não é a ausência de dias difíceis ou de impulsos que tentam desviar do que foi decidido. O resultado é algo mais fundamental. A reconstrução da relação entre o que você decide e o que você faz. A redução progressiva da distância entre intenção e ação. E a recuperação de algo que os estoicos consideravam o fundamento de uma vida bem vivida. A autoridade sobre si mesmo. Essa autoridade não é sobre os outros. Não é sobre as circunstâncias. É especificamente sobre você mesmo. Sobre o que faz quando está cansado. Sobre o que escolhe quando ninguém está olhando. Sobre como responde quando o impulso chega com força e a exceção parece razoável. E essa autoridade, uma vez reconstruída através de 40 dias de evidência consistente, muda algo que vai muito além das práticas específicas do treinamento. Muda como você se vê. Muda o que você acredita ser capaz. E essa mudança na crença sobre si mesmo é o que torna possível projetos maiores do que os 40 dias, porque a fundação que os sustenta mudou. Os estoicos tinham uma palavra para esse estado que o treinamento desenvolve: autarqueia, que significa autossuficiência, independência interna. Capacidade de funcionar a partir dos próprios recursos sem depender de condições externas para manter a estabilidade. Não significa isolamento. Não significa indiferença ao mundo. Significa que o centro de gravidade está dentro em vez de fora. Que o que acontece ao redor pode ser recebido, processado, respondido, sem que o estado interno seja determinado por isso automaticamente. 40 dias de treinamento consistente é o começo da construção desse centro de gravidade. Não a chegada. O começo. A maioria das pessoas que perde disciplina não perde a capacidade de agir. Perde a confiança de que agirá quando decidir. E essa perda de confiança, que acontece silenciosamente através de pequenas quebras de promessa repetidas ao longo do tempo, é o que os 40 dias foram desenhados para reverter. A reconstrução dessa confiança não pode ser feita com um grande gesto. Não pode ser feita com uma promessa maior do que as que falharam antes.
pode ser feita apenas da forma que foi destruída. Uma pequena evidência por vez, repetida com consistência, até que o peso das evidências positivas comece a superar o peso das negativas que estavam acumuladas. E esse processo, lento e não dramático, é o que 40 dias de treinamento consistente produzem quando são levados até o fim. Porque cada dia completado é uma evidência, não de perfeição, de consistência. E a consistência, acumulada ao longo de 40 dias, reconstrói a confiança que as quebras acumuladas haviam erodido. Existe um momento específico que a maioria das pessoas que completa o treinamento descreve. Não no último dia, que tem um peso simbólico que o torna diferente. Mas em algum dia entre o 25º e o 35º, quando percebem que não estão mais fazendo as práticas por força de vontade, estão fazendo porque é o que fazem agora. A identidade mudou antes da percepção consciente da mudança. E quando percebem, é com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Isso é como deveria ter sido sempre. Essa sensação de que o comportamento disciplinado parece mais natural do que o comportamento indisciplinado que existia antes, é o sinal de que algo fundamental mudou. Não os hábitos específicos. A pessoa que os pratica. Compartilha esse vídeo com alguém que está travado num ciclo de começar e não terminar. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Ele é o próximo passo dessa jornada. Não ignore. Talvez enquanto você ouvia os 4 hábitos, alguma delas tenha gerado resistência interna. Uma que pareceu difícil demais. Ou que tocou num ponto específico onde a disciplina tem sido mais difícil de manter. Essa resistência é o mapa. É a informação sobre onde o treinamento tem mais a fazer. O hábito que parece mais difícil antes de começar frequentemente é a que mais transforma quando é mantida. Não porque sofrimento adicional é necessário, mas porque a resistência antes de começar é o sinal de onde a mente já sabe que o trabalho está. Lembra da decisão descrita no início deste vídeo? 40 dias sem negociar consigo mesmo, sem exceções fabricadas, sem esperar pela motivação que talvez nunca chegue. Os estoicos entendiam que a motivação é um visitante não confiável. Aparece quando as condições são favoráveis e desaparece exatamente quando mais é necessária. A disciplina real não espera pela motivação. Ela opera independentemente dela. E essa independência não é um traço de personalidade que algumas pessoas têm e outras não. É uma capacidade que se constrói, fase por fase, dia por dia, repetição por repetição. A armadura que foi descrita no início deste vídeo não é feita de metal. Não é um escudo externo que protege de tudo que chega de fora. É construída de dentro para fora, de decisões mantidas quando a exceção parecia razoável. De manhãs de silêncio quando o celular chamava. De tarefas difíceis iniciadas antes que a resistência as adiasse. De dias recuperados após falhas que poderiam ter encerrado o treinamento, mas não encerraram. E aqui está algo sobre essa armadura que só se entende depois de construída. Quando está presente, você não pensa nela constantemente. Ela simplesmente funciona. As provocações chegam e encontram menos onde se apoiar. Os momentos difíceis chegam e há mais recursos disponíveis do que havia antes. As exceções são consideradas e depois descartadas, com uma facilidade que surpreende quem ainda lembra, como era quando cada exceção era quase irresistível. Isso é o que 40 dias de treinamento consistente constrói. Não uma armadura perfeita, uma armadura real. Cada uma dessas escolhas, pequena demais para parecer importante no momento, é um tijolo. E 40 dias de tijolos é o começo de algo que dura muito mais do que 40 dias. 40 dias é o começo dessa construção, não o destino. E a pessoa que chega ao fim do treinamento não é a mesma que começou. Não porque o período muda tudo. Porque 40 dias de evidência consistente mudam a crença sobre o que é possível. E a crença sobre o que é possível é o que determina o que você tenta no dia 41. Existe algo que Marco Aurélio escreveu para si mesmo, que captura exatamente o que os 40 dias estão construindo. Que não existe alternativa razoável a agir de acordo com o que você decidiu que é importante. Não porque é fácil. Não porque sempre vai funcionar perfeitamente.
mas porque a alternativa, viver à mercê do impulso do momento, não é liberdade. É a ausência de direção. E a direção, construída através de escolhas repetidas com consistência, é o que os estoicos chamavam de vida examinada e vivida. O treinamento é um período de construção dessa direção, uma evidência por vez, com a honestidade que Marco Aurélio praticava ao examinar o próprio progresso e com a persistência que Epicteto demonstrou ao desenvolver força interior nas circunstâncias mais adversas que existem. Agora, depende de você.